Ela é uma simpatia, tem sucesso em todas as áreas que ela decide empreender na vida dela, seja como mãe, na carreira profissional, a vida dela vai acontecendo. É uma atriz nata, na verdade é uma comunicadora nata. Hoje eu vou conversar com a Luma Costa, que ela vai contar um pouco da trajetória da vida dela e como que ela entrou nesse lugar de mesa posta, das coisas relacionadas à casa, a esse lugar do carinho, do afeto, do estar dentro daquele lugar de conexão. Qualquer pessoa que a gente fale Luma Costa ou vai relacionar o momento que você era atriz ou todo esse momento incrível que você traz a comunicação desde lá no começo da sua carreira para hoje e muito mais com a Casa Costa, de trazer criatividade para dentro de casa. Então você sempre foi uma pessoa que se expressou e se comunicou. Então, sim, eu acho que eu sou meio múltipla, assim, sabe? E eu gosto de ser várias coisas ao mesmo tempo, de não caber só numa caixinha, principalmente quando a gente está falando de exercício de criatividade, de comunicação. Eu sempre fui assim, né? Fui uma atriz mirim. Conta isso. Primeiro, muito obrigada por me receber na sua casa. Obrigada por você estar aqui, é uma honra. Nossa, já tô assim, olha minhas obras de arte, vê se elas são boas. Já me dá umas dicas aí, se eu tô fazendo as coisas certas, ou se é melhor trocar. Maravilhosas. Eu comecei a me expor, vamos dizer assim, a ter o primeiro contato com teatro, na verdade, com 9 anos. E já com 12 anos de idade, eu fiz minha primeira novela, na Globo. Porque apenas. Eu fazia tablado e eu fiz uma peça de final de ano, eu e Sophie Charlotte, que hoje é uma das maiores atrizes da minha geração, se não a maior, na minha opinião. Nós duas juntas fizemos uma esquete, era uma amostra de teatro curta que alguns dos alunos eram escolhidos para fazer, e a gente fez uma peça que na época era Menina e o Vento, de Maria Clara Machado. Eu era a menina, a Sofia era o vento. Maravilhoso. Sim. E a gente se apresentou, um olheiro da Globo viu a peça e me convidou para um teste. Nesse primeiro teste foi minha primeira novela, que foi Um Anjo Caiu do Céu. Eu já dali eu não parei mais, assim, com 13, 14, com 15, eu fui fazendo. Não dá nem tempo de falar assim, você quando você era criança, você se imaginava sendo atriz, porque você já... Eu fui uma criança atriz. Exato. As coisas se misturavam muito, até mesmo as minhas escolhas quanto profissão, né? Porque eu acho que era uma grande brincadeira, um grande exercício curioso meu, de criança, que eu fui me apaixonando e principalmente comercialmente, eu acabei escolhendo o caminho da televisão e de alguma forma isso também, eu gostava muito da parte por trás das câmeras, então de alguma forma eu também me interessava, tanto que se você vê na minha formação artística também, eu fiz comunicação, faculdade na época que era comunicação e acabei indo para jornalismo, mas os meus cursos técnicos voltados para artes cênicas foram todos com por exemplo, eu fiz New York Film Academy, eu fiz direção. Ai, não sabia. Eu fiz acting. Olha lá, gente, ela podia estar dirigindo aqui também pra gente. Eu dirijo publicidade às vezes. Mas é uma coisa que quase ninguém sabe. Então eu fui me apaixonando por televisão, por algumas vertentes da comunicação e não necessariamente aquele exercício de estar ali na frente das câmeras o tempo todo e me dedicar àquilo. Quando eu fui mãe com 25 anos, que foi super cedo, eu fui descobrir que talvez não era tão aquilo que eu queria e aí redesenhei a minha vida, mas sempre pautada na criatividade, no exercício da comunicação. Acabei usando as redes sociais também para ser meu próprio instrumento. A minha infância se misturou um pouco nisso e aí eu virei adolescente aos olhos do público, depois virei uma mulher, aí fui mãe. E aí quando eu fui mãe, quantos anos? Com 20. Você casou com 20 anos? Um bebê! Exato. A festa aconteceu com 22, mas eu casei e fui morar com ele com 20 anos. Foi um encontro da minha vida e é muito louco, porque pra mim, meu sonho era ser protagonista de novela. Não era casar, ter filhos. E eu me apaixonei com 20 anos e encontrei o homem da minha vida. Tipo, quem conhece, assim, bem o casal sabe que é um encontro de outras vidas, assim, é um parceiraço. Léo é o grande amor da minha vida. E eu comecei essa história e minhas prioridades mudaram, porque eu queria viver aquela história. Eu queria ser mãe jovem. Então, quando o Tunico nasceu, eu descobri essa Luma mãe. Também eu tive que
mudar as minhas prioridades, como que eu ia lidar com esse tempo de qualidade com meu filho. Então eu tive que me reinventar. A minha grande transição de carreira foi com 25 anos, quando eu fui mãe, e eu descobri que eu, Luma, não dava conta das duas coisas ao mesmo tempo. Eu vejo hoje grandes atrizes que são mães e que fazem muito bem as duas coisas, conseguem serem protagonistas de novela e serem uma excelentes mães. Mas eu comecei a ver que eu, assim, o lugar mais alto da minha profissão, sou uma mulher ambiciosa, quero sempre o melhor pra mim, queria sempre olhar muito pro futuro. Sou uma ansiosa de carteirinha. Eu também, gente. Com todos os transtornos de ansiedade que você possa imaginar, passa pra cá, sou diagnosticada de tudo. E aí, essa minha ânsia de entender o que seria do meu futuro, eu comecei a pensar e falar assim, gente, se eu não quero estar no lugar mais alto que eu posso chegar na minha carreira, eu tô na carreira errada. Porque eu não tô disposta a abrir mão de certas coisas pra estar lá. Vamos repensar aqui, vamos recalcular a rota. Isso muito jovem, isso né? tudo Difícil muito a gente jovem. ter essa clareza, assim, só que é um processo, jovem, né? E outra coisa, um processo aberto, com expectativas. Eu tinha fãs que me acompanhavam desde Malhação, Luz do Sol, novelinhas que crianças que cresceram comigo, adolescentes que hoje me encontram e falam assim, você faz parte da minha juventude, eu tenho sua capa de capricho. Mas é isso, e eu, meu você Deus, era jovem junto com essas pessoas. Exato, eu também tava me entendendo ali, né? E aí essas pessoas ficavam, mas você não vai mais fazer novela? Mas a gente quer ver você. E eu tentando me entender se eu realmente não queria mais fazer. É difícil isso. Era muito doido aos olhos do público e com uma carreira, sim, com um contrato com a maior emissora. Difícil tomar essas decisões, mas foi quando eu falei assim, eu quero fazer algo pra mim que eu consiga ser dona do meu tempo. E o fato também da gente ter vindo morar em São Paulo, né? Quando vocês vieram? A gente veio, tem 8 anos, exatamente quando eu criei a Casa Costa. Porque eu já entendi que quando eu viesse pra cá, seria um projeto, eu teria que me dedicar pra carreira em projetos mais pontuais, né? Streaming, enfim, filmes, essas coisas. Inquieta que sou, vou criar alguma coisa pra mim que faça sentido. Sempre fez sentido receber. Desde que eu me casei, não foi uma coisa que veio da minha mãe, mas é uma coisa que nasceu comigo. Coisa que você tinha, tipo, de família? Não. Nasceu comigo. Eu sou um ser que eu tenho... Sempre fui de servir. Eu gosto, se você tá aqui, eu tô preocupada com você, eu sou uma pessoa que tá... Quando a gente sai, garanto o entretenimento de todo mundo. É a amiga que precisa chegar no almoço para o almoço acontecer. Quando eu comecei a montar a minha casa, eu começava a dividir na internet. Gostava de trazer um pouco de narrativa para Luma Costa, não só para os personagens que eu dava vida. E o que eu mais compartilhava eram as minhas mesas. Então eu criei a hashtag Mesas da Luma muito antes da Casa Costa. A Mesas da Luma, o primeiro, eu ainda nem estava no Pé na Cova, que foi o último trabalho que eu fiz durante 5 anos na Globo. Eu comecei a compartilhar isso logo quando eu casei. E eu comecei a virar meio que uma referência digital de uma pessoa que gostava de fazer mesa aposta. Então, quando eu pensei em abrir meu próprio negócio, investir em alguma coisa que tivesse a minha cara, que tivesse a minha característica, e, gente, por que não uma marca de mesa aposta? Né? Eu gosto tanto disso, talvez uma curadoria. Não necessariamente eu precisava criar. Na época, inclusive, quando a gente lançou a Casa Costa, nossa marca era uma multimarcas. Eu já comprava produtos prontos, mas eu fazia uma grande curadoria dos produtos que eu acreditava que eram escolhas assertivas, produtos que combinavam entre si e tudo mais. Então a Casa Costa nasceu assim, de uma curadoria mesmo do que eu gostava para ter na minha casa e desse compartilhamento. Então ela foi 100% digital. Nunca eu fui abrir a pop-up da Casa Costa quase no último ano de vida dela, que foi quando a gente foi pro físico, que foi uma delícia assim. E foi um turbilhão viver esse empreendedorismo. Ao mesmo tempo, engravidei do meu segundo filho, foi um pouco antes da Casa Costa, então eu tinha um bebê em casa e eu tinha 2 bebês, né? Porque abrir um negócio, ter um negócio é quase como ter um filho. Porque é algo pulsante, algo que vai se moldando, mudando. Quando eu fui mergulhar mesmo nesse universo, estudar um pouco mais sobre o que as pessoas também gostavam, não pode ser só a Luma, né? Eu fui entender como é que funcionava tudo. Foram 4 anos, só 4 anos de Casa Costa. Você criou essa empresa e você vende essa empresa, não é que você acaba com essa empresa? Não, vendi pra Trussô, que hoje é uma
uma marca, e sempre foi uma marca que fez parte do meu lifestyle, do que eu gostava pra minha casa, uma marca super tradicional, de uma família bacana, que só veio agregar, né? Tipo assim, eu amo trabalhar com eles hoje lá, criando todo o segmento de tableware que fica embaixo do meu guarda-chuva. Então assim, eu só cresci fazendo esse movimento, e eu acho que foi um movimento estratégico e feito no momento certo para que eu conseguisse atender as expectativas, porque eu tava com muito mais gente querendo comprar do que o produto para vender. Então eu precisava crescer. Um problema bom. Era um problema bom que eles solucionaram, e hoje a gente está ali com esse segmento muito robusto dentro da marca, que é muito legal. Dentro da Casa Costa... Participa da parte criativa? Do segmento de mesa é 100% comigo. Sim, tá. Comigo e com a Adriana Trussardi, claro, que e o Sandro, que é fantástico, que é o head designer deles lá. Então é meio que uma coisa... Em conjunto. Em conjunto, exatamente. Eu consegui primeiro fazer a curadoria, depois com um ano de marca eu já estava criando porcelanas, louças. Eu sei que você tem um esconderijo aqui com muitas coisas, eu quero ver. E aí, novamente, como as coisas vão saindo do nosso eixo, inicialmente era para ser uma empresa de curadoria. E a gente foi e falou assim, vamos criar um produto ou outro que não seja de curadoria, mas que seja algo artesanal, que a gente consiga exercitar nossa criatividade. A Thaís Galvão foi minha sócia lá, e ela é genial e sempre foi uma autoridade nessa linha de mesa posta e tudo mais. Então, eu me juntei também com os melhores e nós duas juntas a gente pensava em criar produtos que fossem 100% autorais, sabe? Que fossem algo que a gente pudesse capacitar artesãos, ter o feito à mão. Então foi quando a gente trouxe uma coleção ou outra de cerâmica feita à mão e as taças pintadas à mão, que aí virou um hit. Eu lembro que teve um tempo que as pessoas chamavam a Casa Costa de a marca das taças pintadas à mão. Pintadas à mão. Estavam gostando, e que o público, né, o consumidor, ele tava olhando mais para esse delicado, único. Porque uma taça pintada, ela nunca vai ser 100% igual a outra e nem 100% igual da casa da sua amiga. A gente começou a vender como produtos únicos. E as taças pintadas à mão eram feitas por uma pessoa, inicialmente, na Casa Costa. Que loucura. Quando a gente finalizou, e até hoje a gente tem uma cooperativa de mulheres, então assim, que era uma pessoa só que pintava pra gente, e hoje ela capacitou várias outras mulheres, ela ensinou pra gente conseguir atender uma demanda, mas ainda assim, não é um produto que a gente faz em escala, ele nem é pra ser vendido assim em escala. É igual uma obra de arte, é igual, eu acho que é muito dessa coisa que você tá falando da personalidade também de cada um, né? Cada um é único, individual, e a minha taça não vai ser igual a taça da minha amiga. Exato, a gente, óbvio, fez modelos que foram um sucesso, e eu até hoje não consigo entender como que elas conseguem padronizar, porque se você olhar bem, elas são muito similares mesmo, mas é um trabalho artístico fenomenal. A gente teve durante muitos anos essa taça como carro-chefe, e até hoje na Trousseau a gente fez novos desenhos. Ainda tem isso, né? Taças pintadas à mão, você pode fazer na sua casa. Você pode pegar uma taça, passar uma tinta, colocar no forno, que vai ficar uma coisa linda. Mas o nosso trabalho era muito mais a fundo, não só na escolha do material da taça, que era um cristal com titânio, mais resistente, mais nobre, como também o design, que era feito à mão, cada coisa no papel, e aí depois do papel a gente passava pro computador, e do computador aí passava para esse processo, você descrever, isso é maravilhoso, né? Porque às vezes a pessoa só acha que é pegar e fazer uma florzinha, que não é. Se você vê também os desenhos da Casa Costa, você consegue entender que tem um certo nível de complexidade. Não é só uma pintura na taça. Claro que a gente fez algumas coisas mais padronagens que combinam com qualquer louça, mas tem trabalhos lindíssimos ali, assim, e milhares de taças que foram feitas como se fosse uma fábrica. É algo surreal. Mais de 50 artesãos pelo Brasil que a gente usava. Isso é muito legal, porque isso volta pro lugar que você fala como você gosta de servir as pessoas. Porque de uma certa forma a mesa é um entretenimento. Total. Né? É um lugar de conversa, é um lugar de troca, é um lugar que você tá recebendo, seja uma amiga ou sem amigos. Então existe todo esse lugar na narrativa da sua história. Total. Mesmo. E um lugar de conexão, de família.
família, de encontro. Super. Eu escolhi talvez ter mais tempo de qualidade com a minha família. A família se reúne aonde? Tudo acaba na mesa, Total. sabe? Tudo conecta. Total. A família, o Natal. Eu lembro que foi muito emblemático pra mim o primeiro Natal da Casa Costa, quando eu fui começar a ser marcada nas ceias, nas casas das pessoas, na louça das pessoas. E eu falei, gente, eu tô participando desse momento que é exatamente o meu gol, era exatamente o que eu queria, sabe? Eu consegui me encontrar e também sempre comunicando. A gente fazia vídeos que viralizavam muito nesse lugar da mesa posta e sempre muito eu à frente, criando a estratégia de marketing, que era muito gostoso, dirigindo. Eu dirigia todas as campanhas. Gente, eu amei saber isso, que eu não sabia. Eu criava, roteirizava e dirigia as campanhas. É tipo, tem uma artista que chama Cindy Sherman. E ela faz a foto, ela prepara a foto, ela não tem assistente nenhum. E ela é a pessoa que é fotografada. Sim. Então é meio que isso, entendeu? Muitas vezes eu estava à frente, inclusive agora que eu tô começando a estar mais por trás, a nossa última campanha de Trussou Casa Costa, que é nessa louça Que é maravilhosa, linda, Heritage. Eu até me com o meu cafezinho. Pois é, meu chazinho também aqui. Mas essa campanha eu dirigi com modelos, atores, já foi uma coisa assim que foi muito gostoso, porque aí eu pude ficar só atrás. Agora, eu sei que você separou um livro pra mostrar pra gente, antes da gente ir pras louças. Sim, eu tenho uma relíquia aqui, que é o livro da Marília Pêra, que é a biografia dela, assinada e autografada. Eu tive a honra de ser filha dela durante 5 anos na TV Globo, no Pé na Cova, que foi um seriado do Miguel Falabella fantástico, que eu fazia a Odete Reutemann. Eu amo. Que, assim, era muito gostoso. Você imagina que eu era casada com a Martinalha. E eu tinha como pai Miguel Falabella e como mãe Nada mal. uma das maiores Nada atrizes mal. do Brasil, da história do Brasil. E eu tinha muito orgulho de ser filha dela e trabalhar com ela, era uma grande inspiração. E nessa relíquia aqui, nessa biografia dela, na última página, ela cita um bilhetinho que eu mandei pra ela quando eu fui ter o Antônio com 25 anos. E ela coloca aqui no livro: Mami Diva, seja muito bem-vinda. Vou ali ter o Antônio e já volto, mas gostaria de desejar um bom retorno às gravações. Beijo, Luma Costa. Eu fiquei tão emocionada quando eu vi que ela colocou no livro da autobiografia dela. Então, assim, é algo que eu guardo com muito carinho e muito orgulho também. Com certeza. Dessa minha trajetória. Maravilhosa. Aqui é o segredo da Luma. Vamos conhecer um pedaço do meu acervo, né? Aqui a gente tem todas as taças que hoje, né, estão presentes na coleção Trussou Casa Costa. Então aqui tem alguns dos... Gente, olha que lindo, é aquela flor do Pampa, né? Exato. Esse é o Capim dos Pampas, que é a taça Aurora, que essa foi a primeira que eu fiz pra Trussou e eu fiz exclusivamente pra Trussou. Essas daqui, por exemplo, best-seller, todo mundo ama, limãozinho. E assim, é ótimo pra beber um gin tônica. Tem muita gente que compra, tipo, de vários modelos pra, tipo, mixar, sabe? Pra deixar tudo coloridão, eu amo. assim. Tudo descombinado. E a gente faz as jarras também. Aqui tem a primeira taça, que foi a que viralizou, da Casa Costa, que foi essa daqui, que é Spring, que a gente chamava de Spring. Tem umas peças de cerâmica feitas à mão, de coleções da Casa Costa. Esses pratos eu amo. Isso é tudo feito à mão. Toda essa cerâmica. Esses daqui, na época que a gente lançou, a gente fazia combinações lindas, tinha todas as cores. É que aqui eu acabo deixando mais o que fica pro churrasco. E a gente fez algumas coleções, assim, dos temáticos, sabe? Tipo, esse é hot dog, aí tem o da pizza. Cada peça é única, então Sim. É difícil para um consumidor que tá consumindo pela internet entender os timings do processo. É quanto tempo leva, né, pra uma peça ser fabricada. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com os artesãos, eu chegava e falava, gente, mas eu vendi 1000 pratos, como é que eu resolvo? Aí ela falava, tá, eu te entrego daqui a 6 meses 1000 pratos. Eu, tipo assim, eu não consigo fazer. Então, assim, ela fala que é igual uma pessoa, porque muito se perde, né? Quando primeiro se pinta, e aí depois a pessoa pode se adaptar àquela tinta ou pode não adaptar. Então, a louça cerâmica artesanal, ela tem personalidade própria. Então, ela tá viva. Ela se comporta como ela quiser se comportar. E o consumidor, às vezes, não entendia, mas eu escolhi verde celadão. Não veio esse verde. E eu falava,
Bom, a gente vai pra agora um pouco da parte das obras de arte da coleção da Luma. A parte que você domina, né? Eu escolhi, de toda a minha coleção, falar dessa obra do Luiz Zerbini, né? Que eu adoro, porque foi a primeira obra, assim, que a gente investiu mesmo como casal que coleciona a partir de nós. A nossa coleção nasceu junto do nosso amor, do nosso encontro. O olhar de vocês é parecido? Mais ou menos. Tá. Mas esse foi unânime. E quando a gente olhou para essa obra, além de, óbvio, a gente entender um pouco, né, e estudar sobre, a gente teve percepções diferentes. Eu, quando olhei, falei, me lembra televisão, né? Eu acho que a gente enxerga o mundo da forma que a gente é. E o que ela fala por que ter essa obra na minha casa, na minha coleção, e principalmente para iniciar essa coleção. Então, ela veio com a gente do Rio. Não é nada mal iniciar com os Zerbini. A gente veio do Rio, ela veio atrás. Então, tipo, todo lugar que a gente... Ela é uma das primeiras obras nossas. Eu adoro isso, porque eu acho que assim, as coisas que a gente tem em casa, seja uma obra, seja uma louça, elas contam um pouco da nossa vida. Sim. Né? Então você lembra o momento que você comprou essa obra, o que essa obra significa, como que essa obra... Ela significou o início da nossa coleção. Então, depois dela vieram todas as outras, assim, a gente... Aí vocês foram picados. Você tem alguma obra que é o seu sonho? Algum artista que é tipo sonho? Niscapu. Basiquinho. Querer é poder. Querer é poder. Não, e do jeito que eu ando manifestando e minhas coisas vão acontecendo rápido, amor. É isso. Ano que vem você tá comprando um pra mim. Você falou de todas as minhas paixões, né? A arte, a minha profissão, sim, né? A minha paixão por louças e a minha paixão por moda também não pode faltar, né? Não pode. Eu vou mostrar pra vocês. Você perguntou quais peças, uma peça icônica de moda. Fala dos meus vestidos de noiva. Por favor. Afinal, pra contar a minha história, um casamento com 20 anos de idade. É raridade. E não foi só um, tá? Né? Eu casei 4 vezes. Para! Com o mesmo homem, óbvio. Eu casei com 20 anos, na igreja, tudo bonitinho e tal. Depois a gente fez uma wedding blessing budista lá no Camboja, que foi linda. Na lua de mel ou não? Não, depois, assim, depois de um tempo. Aí a gente fez um outro casamento nas Bahamas que foi da igreja presbiteriana, que, assim, você não tá entendendo, a nossa... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Cerimonialista? Cerimonialista, é. A pessoa que conduzia o casamento. Cerimonialista, é porque eu não posso chamar ela de padre. Não. Gente, ela era a Whoopi Goldberg. Mentira! Igual. Mentira. Tipo assim, maravilhosa, com um cabelão assim, tipo, toda estilosa. E ela falava assim, tipo, igualzinha a Whoopi Goldberg. Era maravilhoso, assim. Então, tipo, não foi por isso. A gente nem sabia quem ia ser a celebrante. Era isso. E a gente renovou votos lá também com a presença dos nossos filhos. Então, ou seja, com a presença de Buda, com a presença dos filhos, com a presença de Deus. E por último, eu falei assim, agora eu quero fazer uma renovação de 10 anos de casada, né? Porque com os amigos presentes atuais, porque eu vou te falar, com 20 anos eu só tava preocupada quem seria o DJ do meu casamento. E quanto que a gente ia dançar? Eu fiz um casamento para 800 pessoas. Eu não conheço 800 pessoas e eu não gosto de 800 pessoas hoje, com a idade que eu tenho. Então eu fiz uma renovação para os melhores para amigos. 50 amigos em Lisboa. Foi uma delícia, foi fantástico. E aí eu tenho aqui os meus 2 vestidos. O da renovação, que foi esse Vivienne Westwood, que eu amo, bem basiquinho, e quem eu era mais agora, 5 anos atrás, quando foi essa renovação. A moda também é uma forma de linguagem, é a primeira arquitetura que a gente apresenta pro outro. Exato, e eu não sou a mesma pessoa, acho que nem em um mês, quanto mais em 10 anos, assim. Total. Cada hora você vai aprendendo, vai crescendo, vai evoluindo, meu estilo evoluiu muito ao longo do tempo, mas eu sempre tive esse olhar pra moda. Diferente, por exemplo, de amigas minhas que, tipo, não ligam tanto, elas consomem, mas não são tão antenadas, assim. Sim, acham bonito, mas não é que ela tem uma pesquisa. Eu não, assim, eu só consigo me expressar e me sentir inteira naquele momento se eu também tiver pensado e me expressado através do que eu tô vestindo. Aqui a gente tem meu vestido de noiva. É o princesa. Princesona, 20 anos. E é muito legal ver o contraponto disso, né? Essa era a princesa que casou. que casou pra 800 pessoas. Aí aqui, a pessoa que eu sou hoje, que casou pra 50. Eu amo. E que já tinha feito um casamento, então não precisava ser nada demais também. Mas enfim, é linda essa peça, eu amo.
Amo, vou guardar. Eu acho um vestido atemporal. Eu acho que o romantismo dele também é uma coisa que fica. Por mais que hoje em dia a gente vem vendo a moda mais limpa, é cíclico, né? Luma, obrigada. Obrigada a você. Sucesso sempre. Obrigada por abrir sua casa, por contar um pouco da sua história. É sempre muito bom a gente estar dentro da casa da pessoa, porque a gente consegue entender um pouquinho e a generosidade de compartilhar isso com outras pessoas que estão vendo a gente. Nada, imagina, sempre bem-vinda aqui. Tô super ansiosa pra assistir seu canal. E você sabe que eu consumo tudo que você posta, né? Adorei. Amo, por favor, consuma. Eu adoro. E aqui também está com as portas abertas para sempre vir e a gente compartilhar um pouquinho mais com as pessoas. Obrigada.